Olá, eu sou Karina Valentim, nutricionista e coach de emagrecimento, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre alimentação versus enxaqueca. Eu escrevi algumas coisinhas e logo depois desse vídeo, para quem quiser, coloca o e-mail aqui embaixo que eu vou disponibilizar um e-book inteiramente grátis. E vamos lá, né? Então, uma das coisas que mais a gente vê que acabam levando a enxaqueca são alguns excessos que a gente faz na alimentação e no estilo de vida. Então, fumar, bebida alcoólica, o estresse acaba levando, né, dores de cabeça e enxaqueca, e principalmente uma alimentação inadequada. Então, hoje, o que a gente deve evitar? Então, se você tem uma enxaqueca crônica, primeira coisa, evite adoçantes. Isso mesmo, toda vez que você ler nos rótulos edulcorantes, significa adoçantes. Adoçantes, eles são uma substância química e muitas vezes eles podem desencadear a enxaqueca. Os estudos mostram principalmente que o aspartame está ligado à indução dessas dores de cabeça crônica. Então, olhem sempre nos rótulos, gente, iogurte, pão integral, alguns alimentos ditos saudáveis possuem muitos edulcorantes, ou seja, adoçantes. Uma outra coisa que a gente vai tentar evitar são as castanhas, as oleaginosas e principalmente o amendoim. O amendoim, ele tem um princípio alergênico, ele pode conter, né? E acaba desencadeando dores de cabeça. Uma outra coisa super importante que a gente deve evitar é os alimentos que contêm glutamato monossódico. O glutamato nada mais é do que um realçador de sabor. E ele é algo muito perigoso, uma vez que aumenta a nossa pressão arterial e pode aumentar um pouco a questão da dor de cabeça, uma vez que vai desencadear esse aumento de pressão. Então, evitem salgadinhos, macarrão instantâneo, aqueles temperinhos prontos, né? Então, aquele do amor, aquele caldinho, todos eles contêm esse glutamato monossódico. Uma outra coisa que a gente deve evitar são os embutidos. Embutidos, salame, mortadela, presunto, peito de peru, tá? Um outro grupo de alimentos que a gente deve evitar para quem tem enxaqueca são os laticínios. Principalmente os queijos, eles são ricos em tiamina. Tiamina é uma proteína alergênica e também tem a beta-globulina. A beta-lactoglobulina, ela é uma proteína do leite e ela pode desencadear essas dores de cabeça. Muita gente que tem dor de cabeça sabe que o chocolate, o cacau, né, pode desencadear aí algumas dores de cabeça. Ele tem uma substância chamada feniltilamina que pode agir aí nos vasos sanguíneos e principalmente desencadear as dores bem fortes de enxaqueca. Então, para quem tem esse problema, é importante que evite, né, os derivados aí de chocolate, cacau e perceba se na retirada as dores de cabeça, as crises acabam melhorando. Uma outra coisa muito interessante que a gente deve evitar, principalmente nas crises, são os cítricos, né? As frutas cítricas como laranja, limão, tangerina, elas possuem octopamina, que elas têm ação nos vasos sanguíneos e causam a sensação de dor. Então é muito importante que as pessoas que têm enxaqueca diminuam o consumo, a exposição a esse tipo de alimentos. E por fim, a cafeína. A cafeína ela também é um vasodilatador, que pode sim desencadear as dores de cabeça. Mas atenção, se você é viciado em café, não tire de uma vez, tá? Porque a retirada também muito brusca de um estímulo que já é muito forte pode desencadear ainda mais dores de cabeça. Então diminua o consumo. Bom, se você quer saber o que é legal consumir para evitar as dores de cabeça, então coloca o seu e-mail aqui embaixo que eu vou te passar um e-book inteiramente grátis com os alimentos que nós devemos evitar e os alimentos que a gente deve consumir. É isso aí e até o próximo vídeo.